Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, galera. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, na paz de Jesus. Que ela esteja para todos nós. Este é o programa O Conhecimento Transforma, uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael e estou aqui com vocês toda quarta-feira para que a gente possa fazer uma reflexão sobre hoje é sobre dar graças. O tema de hoje é em tudo dai graças. Então, todas as quartas eu estou aqui com vocês e trago uma proposta de reflexão sobre um tema previamente escolhido e sempre pensado à luz da doutrina dos espíritos. Hoje, então, nós vamos
Oi, galera. Acho que deu uma quedinha aqui na internet. Eu não sei como é que isso refletiu aí para vocês, mas eu peço aqui desculpas. Uma falha técnica. Bom, vamos dar início à nossa reflexão de hoje, ok? Em tudo dai graças. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças. Paulo está falando de gratidão. A palavra gratidão, ela vem do latim gratus, que tem a ideia de agradecido, ou gratia, que é graça. E graça é bênção. Graça é dádiva. Então, num primeiro momento, a gente pode interpretar esse agradecer que Paulo nos convida, esse agradecer como um agradecer pelas boas coisas. Nesse sentido, a gente está limitando, circunscrevendo a nossa gratidão. Mas Paulo começa o versículo dizendo: em tudo, dai graças. Ou seja, não só as boas coisas. Nesse versículo, em tudo das graças, que é o 18, no versículo 15, o anterior, ele disse assim: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre para o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, ele está falando de pagar o mal com o bem. Ou seja, que ninguém dê a outros mal por mal, ainda que tenha recebido o mal, que devolva com o bem. E ele exorta: seguir sempre o bem, fazendo sempre o bem, tanto uns para com os outros, ou seja, dentro daquela própria comunidade, como para todos, para o que estão fora daquela comunidade. Ou seja, ser bom, fazer o bem entre todos nós. E depois que ele fala o dai graças, ele nos diz, no versículo 21 do capítulo 5, ele diz: examinai tudo, retende o bem. Ter um olhar de reflexão, um olhar atento para tudo, mas guardar, reter, manter conosco apenas o bem. Então, olha só, não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. Reter o bem, reter as coisas que são boas. E dar graça em tudo. Agradecer por tudo. Então, o Paulo está nos falando de agradecer não apenas as coisas boas, em tudo dai graças. Então, é o agradecer, o ser grato, o ser grata por tudo. E olha que interessante, a psicologia, que é uma ciência relativamente nova, ela nos fala que gratidão, ela estimula a liberação do neurotransmissor do bem-estar, que é a dopamina. Então, praticar
A gratidão, ela libera dopamina, nos traz bem-estar. A psicologia também afirma que praticar a gratidão reduz níveis de estresse e também de ansiedade. E, além disso, melhora a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, só por isso, só por esses elementos, já a gente vai vendo que vale a pena ter gratidão. Ser grato, ser grata, vale a pena, porque fortalece a saúde mental, né? Então, ter gratidão traz bons resultados. Vale a pena. Joana de Ângeles nos diz que a gente não deve ignorar o valor da gratidão nos passos da nossa vida. Está em conformidade com o que a psicologia fala, que é saúde mental, fortalece, contribui para a nossa saúde mental. E se ajuda nos relacionamentos, se ajuda com que a gente tenha mais controlado o nível de estresse, o nível de ansiedade, isso nos ajuda na convivência com as outras pessoas. Então, tem muita coisa positiva na gratidão. Paulo, quando ele orienta que sejamos gratos por tudo, ele coloca muito claramente que é seguindo o bem. Então, se a gente procura seguir o bem, fazer o bem, a tendência é que a gente vai semeando bons relacionamentos, melhorando aqueles que a gente já tem e semeando novos bons relacionamentos, pela prática do bem. Então, dar graças a tudo, praticando o bem. Joana, lá no livro Joana de Ângeles, lá no livro Leis Morais, ela afirma que é raro quem tenha o sentimento de gratidão. Porque gratidão, ela nos diz, prescreve altruísmo, o oposto de egoísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Então, ela diz que o sentimento de gratidão é algo raro. E é interessante porque a gente vê muito, por exemplo, muito post de gratidão. Gratidão, amiga, gratidão, amigo, muita figurinha com gratidão, gratidão para cima, gratidão para baixo, tenha gratidão, seja grato. Temos em citações, em posts, em figurinhas, em emojis, enfim. Para onde a gente olha, a gente vê uma exortação à gratidão. Mas olha só, quando a Joana de Ângeles nos fala que é um sentimento raro, é porque, na realidade, essa gratidão de que tanto se fala, essa gratidão que está, por assim dizer, na boca do povo, é uma gratidão só em palavra. Ela está no verbal, mas não está em sentimento. Então, usa-se a palavra gratidão abundantemente, à torta e à direita, com desenhos, figurinhas, enfim, usa-se direto. Seja grato, tenha gratidão, seja grato, o tempo todo. Mas está mais para uma questão de modismo, então acompanha-se a moda, do que para um fomentar de um sentimento real, um sentimento sincero. Não sei se vão lembrar
há algum tempo, alguns poucos anos, teve uma frase que virou uma hashtag, ninguém solta a mão de ninguém. E aí era essa hashtag para tudo quanto é lado, o tempo todo, nas conversas as pessoas falavam, ninguém solta a mão de ninguém, o que é interessante. Eu lembro que na minha infância, quando minha avó nos levava, seus netos, para um passeio, é o que ela dizia, né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque éramos todos crianças, e aí, para um se perder, para um atravessar a rua sem estar olhando, era fácil. Então, tinha um motivo pelo qual ela nos dizia isso. Na realidade, era mais uma ordem, ninguém solta a mão de ninguém, olha lá, meninos, como ela chamava, né? Minha avó era uma cearense da roça. E esse termo, alguém postou um dia em algum lugar, com um desenho, ninguém solta a mão de ninguém, isso virou uma febre. Então, todo mundo falava, todo mundo postava, mas pouco se refletia sobre isso. Ninguém solta a mão de ninguém, tem muito a ver com apoio, com o suporte que se pode dar a alguém que precisa. Não solta a mão porque aquele precisa que você estenda a sua mão, que segure a mão dele. Mas isso era pouco refletido. Então, é mais ou menos parecido com a palavra gratidão, embora ela esteja no ar há mais tempo. Mas se fala em gratidão, mas não se sente gratidão. E também não se demonstra. Eu sou, gratidão, amigo, gratidão, amiga, gratidão, o coraçãozinho, né, e tal. Ok, isso tudo é muito simpático, isso tudo é muito legal. Mas a gente está refletindo sobre o que é ser grato. E aí vem Paulo, em tudo dai graças. Mas nós queremos dar graças, queremos limitar a nossa gratidão às coisas que são boas, às coisas que nos favorecem. E aí usamos a palavra gratidão de uma forma vazia. Usa-se muito, mas damos a ela pouco sentido. Nesse sentido, a gratidão, ainda que esteja acontecendo, não seja só uma figurinha, só um emoji, ela passa a ser um ato social, né? Como um gesto de educação, um obrigado, de respeito e até mesmo de consideração. Mas ainda não é a gratidão verdadeira, porque é uma coisa superficial. Deixa de considerar aquilo que tem valor. Então, fala-se por falar. Diz-se grato por falar. Então, é a palavra que sai, mas é o sentimento que ela não carrega. Não carrega porque não há um olhar de gratidão. E para ter esse olhar, a gente precisa olhar com o coração. Como nos disse a raposa, lá do Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E o nosso olhar está muito voltado para o que é material, para o que é ganho. A gente pouco coloca o nosso olhar, a nossa atenção, o nosso coração nos tesouros da alma. A gente está colocando o nosso olhar naquilo que é tangível, naquilo que é palpável, nas coisas da matéria. Coisas que vão ficar quando nós não nos formos. Não vamos levar nada disso. Então, a gente precisa educar o nosso olhar
para poder vermos com o coração, que é um ver com sentimento, é um agradecer reconhecido. Porque gratidão é reconhecimento, mas não é da boca para fora, é o coração reconhecido por aquela experiência que nós esperamos naturalmente que sejam boas, mas a vida nos traz desafios, então nem todas as experiências serão boas, o que não significa que não tenham ali uma essência, um ensino para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente está olhando muito para a aparência. A gente precisa educar o nosso olhar para ver além das aparências, ver com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. E o essencial, o que realmente importa, são os tesouros da alma, que não podem ser vistos como olhamos as coisas da matéria, que não podem ser vistos como olhamos as riquezas do mundo no qual estamos inseridos. Precisam ser vistos pelo coração, com sentimento. Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos convida a agradecer por tudo. Lembrando que seguir sempre no bem, ou seja, agradecemos através do bem que podemos fazer. É um agradecimento. Seguindo no bem. Fazendo o bem. E tem uma coisa curiosa, porque acontece o contrário com a oração. Porque na oração a gente suplica, a gente pede, a gente roga, mas pouco lembra de agradecer. No livro O Profeta, tem um momento em que uma sacerdotisa pede ao profeta, esse livro é de Khalil Gibran, pede ao profeta, fale-nos da oração. Ela pede para falar da oração. E aí o profeta responde o seguinte: vós orais na aflição e na necessidade. Também devias orar na alegria e nos tempos de abundância. Então ele está lembrando que nós, quando oramos, pedimos, rogamos, queremos, e pouco dividimos a nossa alegria. Então, pouco oramos para agradecer, pouco oramos no momento de alegria. Nesse sentido, há um desalinho, há um desencontro no nosso proceder, porque limitamos o nosso agradecimento às boas coisas, esquecido que há males que vêm para o bem, como diz o ditado popular. E na oração só oramos para pedir. Então precisamos desenvolver em nós uma atitude grata. Como disse Paulo, dai graças em tudo, desenvolver uma gratidão por tudo e aprender a orar também nos momentos da alegria, também para agradecer. Mestre Eckhart, um frade da Idade Média, ele juntou a oração com a gratidão, numa simples frase. E ele nos disse o seguinte: se a sua única oração fosse obrigado, seria o suficiente. Ele juntou gratidão e oração. E a gente geralmente costuma separar.
E o convite continua: em tudo dai graças. Então, se a gente só agradece pelas coisas que são boas, se a gente não está agradecendo em tudo dai graças, nós estamos sendo ingratos. Nós estamos sem gratidão. Nós temos falta de gratidão. Os Espíritos, lá na questão 937 de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que a ingratidão é filha do egoísmo. Se a gente não está tendo gratidão, estamos na falta dela, estamos sendo ingratos, nós estamos sendo egoístas. Porque queremos o melhor, queremos o não sofrer, não queremos a dor, e geralmente o egoísta quer o bem, o melhor para si. Não quer o sofrer, não quer a dor, porque isso ele deixa para os outros. Então, se a gente tem essa postura, se a gente tem esse ponto de vista, a gente acaba perdendo de vista a oportunidade de aprender e de progredir moralmente com as provas, com os obstáculos que a vida nos traz. Porque se algo nos acontece, há um motivo, há uma razão. E há ali embutido, nas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia, uma lição a aprendermos, uma lição a ser aprendida. Porque, lembrem, estamos aqui para nos desenvolvermos, para progredirmos moralmente, para nos tornarmos melhores. Viemos para vivenciarmos determinadas experiências que trazem ensinamentos para que nos ajudem nesse progresso, para que a gente possa alcançar o próximo patamar, para que a gente possa alcançar o próximo degrau. E a gente está deixando de aprender quando não busca aprender a ter gratidão. A atitude da gratidão, que, como já vimos, nos traz, inclusive, benefícios mentais. Claro, também os morais. Benefícios de convivência, benefícios de saúde, porque diminui os níveis de estresse, diminui o nível de ansiedade, libera dopamina, um neurotransmissor do bem-estar. Então, ter gratidão, ser uma pessoa grata, tem inúmeras vantagens. A dificuldade que temos é que não conseguimos enxergar que os problemas, os obstáculos que enfrentamos, também ali residem dádivas para nós. É Richard Bach quem nos diz isso no livro Ilusões, quando ele diz assim, que buscamos as dádivas que os problemas nos oferecem, porque precisamos destas dádivas. Não que busquemos os problemas conscientemente, mas as dádivas que os problemas, que os obstáculos nos trazem é o crescimento. Porque se tudo vai bem, nós não nos questionamos, nós não refletimos, nós não buscamos nos melhorar. Porque está tudo bem, a gente simplesmente deixa como está. Mas quando surge uma questão, um problema, um obstáculo a ser superado, a busca da solução, a busca desta superação
faz com que a gente reflita sobre aquilo, e isso vai enriquecer o nosso ser, porque vamos aprendendo uma nova maneira de ser, para evitar que aquela situação se repita, para mitigar o prejuízo que aquela situação pode trazer, para resolver aquela questão pontualmente, para resolver a questão que ela nunca mais, como eu disse, se repita. Então, nesse processo da busca da solução, a tendência é que a gente cresça. Então, nós nos modificamos. A tendência é entrar de uma forma e sair dali um pouco melhor. Porque foi necessário refletir, foi necessário buscar uma solução. Então, a gente não deixa como está para ver como é que fica. Nós corremos atrás de algo, de uma solução para superar aquele obstáculo. E veem que a vida, ela não é linear, ela é um sobe e desce. Ora maré calma, ora mar revolto. Mas é no mar revolto que nós crescemos. E nós temos a dificuldade de entender que os problemas trazem esses aprendizados, ainda que soframos, ainda que haja dor. Então, a gente acaba não agradecendo, porque nos julgamos não merecedores daquela dor. E a gente não está levando em consideração que aquela situação de dor, de sofrimento, aquele obstáculo, ele tem ali uma lição que vai nos levar para um nível, vai nos elevar de nível, que vai nos ajudar a mudar de patamar, porque estaremos desenvolvendo, aprendendo alguma coisa, deixando uma mazela para trás, superando alguma má inclinação que nós tenhamos, porque a gente vai aprendendo a dominar as nossas más inclinações. Então, traz algo positivo que a gente não considera. A gente fica, muitas vezes, remoendo a dor e o sofrer e perde de vista a oportunidade de aprender, de crescer, de se melhorar. Emmanuel nos fala na mensagem Aprendamos a Agradecer, ele nos diz que muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. Então, a gente muitas vezes pensa, equivocadamente, que a gente espera uma situação de vulto, uma coisa, usando a palavra de Emmanuel, espetacular, grandiosa, para poder agradecer. E a gente esquece de agradecer os pequenos milagres do dia a dia. A flor que encontrou no caminho, mesmo na cidade. Já viram aquela florzinha que nasce no meio do asfalto, num muro rachado no caminho? A gente perde de vista porque não bota o coração para olhar, o sentimento para analisar, o sorriso com que alguém nos cumprimenta, a melhora de um amigo, de uma amiga que não estava bem. Não, a gente está esperando algo grandioso para finalmente ser grato. Mas, complementando o pensamento de Emmanuel, ele diz, muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, mundo corpóreo, coisas materiais, riqueza material, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe
que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples, de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Então, os milagres do dia a dia, para que sejamos gratos, estão a todo momento. Para os pais, ver os filhos sorridentes é motivo de alegria, porque se estão sorrindo, estão bem, não estão doentes, por exemplo. Conseguir resolver uma pendência no trabalho, conseguir resolver uma discórdia com uma pessoa querida. Há tanto para agradecer que a gente não presta atenção. Então, a gente só quer agradecer as coisas grandes e as coisas boas que nos acontecem. Mas o convite de Paulo não é esse. O convite é em tudo dai graças. Nas palavras do austríaco Viktor Frankl, devemos transformar os aspectos negativos em algo construtivo. Isso é uma coisa que a gente não faz. Quando a situação é ruim, é negativa, é sofrida, tem dores, tem dificuldades, tem falta, tem quebra de harmonia, saúde precária. Quando a situação é difícil, em qualquer aspecto, nós não transformamos isso em algo construtivo. Um exemplo, tem alguém doente na família, ou está doente, está acamado, está hospitalizado? Olha, está hospitalizado. Porque tem gente que está doente, às vezes em níveis parecidos, mas que não tem condições de estar no hospital sendo cuidado. Tem gente que está doente em casa, mas tem cuidadores. Há aqueles que não conseguem ter condições de ter os cuidadores. Então, quando Frankl fala que a gente deve transformar os aspectos negativos em algo construtivo, ele está nos dizendo para tirar do problema um aprendizado, uma lição, um momento, uma reflexão. Porque, acreditem, uma boa reflexão muda o rumo de uma vida. Quem foi Frankl, né? Frankl, ele foi um neuropsiquiatra austríaco. Ele esteve por um tempo, por alguns anos, no campo de concentração. Em dado momento, ele estimou que as chances dele de sobreviver àquele campo eram de 5%. Mas ele determinou para si mesmo que ele não perderia a esperança e ele não ia desistir de lutar. E aí ele pensou da seguinte forma: ninguém conhece o futuro e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Então, sim, muitos morreram no campo de concentração, câmaras de gás, execuções, brigas, enfim. Muitos, e a gente sabe, muitos mesmo, morreram. Mas ele decidiu se segurar esses 5% de esperança e fazer o que fosse possível para sobreviver. Então, num momento que era um momento de condições indignas para qualquer ser humano, ele encontrou esperança
5%, mas agarrou-se a esse 5% e ele encontrou propósito. Então, ele transformou aquela situação negativa em algo construtivo. Ele é uma pessoa que fez algo grande, algo que pode influenciar, e que influencia, na realidade, muita gente ao redor do mundo. Ele ele escreveu um livro chamado Sentido da Vida. Então, ele basicamente criou uma terapia, isso em linhas gerais, tá, gente? Que buscava estimular as pessoas a buscarem o seu propósito de vida, assim como ele encontrou num momento de circunstâncias totalmente desfavoráveis, totalmente indignas da condição humana. Ele encontrou e aí ele criou uma terapia onde as pessoas buscassem, procurassem o seu próprio sentido de vida. Então, ele foi uma pessoa que contribuiu, podemos dizer, para a humanidade. Mas isso não quer dizer que nós não possamos, nós aqui, pobres mortais, não possamos contribuir de alguma forma, com alguma semente que seja. Com alguma pequena ideia, com algum pequeno gesto, com algum sorriso. Com a mão estendida, lembra? Ninguém solta a mão de ninguém. A mão estendida para quem naquele momento precisa. Então, ele é uma pessoa que teve uma influência bastante grande. Mas isso não nos impede de, dentro das nossas possibilidades, dentro das circunstâncias que temos, não nos impede de transformar uma situação negativa, o aspecto de uma situação negativa, em algo, de fato, construtivo. Uma doença, por exemplo, pode aproximar mais as pessoas. Existem outras possibilidades, outras questões. E todos nós podemos ser fator de soma, cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro da sua circunstância. Não nos é pedido fazer além do que podemos. O que nos é pedido é fazermos o melhor que podemos de acordo com as nossas circunstâncias. Então, Frankl, que exemplo, né? Porque, vamos pensar assim, mesmo que ele não tenha orado, aqui é só uma reflexão, é só um pensamento, mesmo que ele não tenha orado, ele, através da ação dele, porque ele, dentro do próprio campo de concentração, ele procurou contribuir com esse pensamento, com essa esperança. Então, pela ação dele, ele rendeu graças. Ele foi grato. Ele retribuiu esse sentimento de gratidão, buscando semear, principalmente naqueles companheiros do campo de concentração, gratidão, semear neles um momento que fosse, um pensamento que lhes trouxesse, que lhes funcionasse como um bálsamo para aquele momento de tanta dificuldade, de tanta agonia, de tanta aflição. Então, realmente, que exemplo ele é, não é mesmo? Mas, infelizmente, nós outros, por muito menos, ele estava vivendo num campo de concentração, por muito menos a gente quer pegar na mesma moeda, a gente quer revidar, a gente quer dar o troco. E, geralmente, é com relação
a más ações, né? A más inclinações, porque poucas vezes a gente quer dar o troco para boas ações, para aquilo que a gente recebe de bom. Poucas vezes a gente pensa em retribuir, em devolver. Se nos fizeram sentir bem em algum momento, por que a gente não busca retribuir, tentando fazer outros também se sentirem bem? E tudo na vida é um hábito. Tudo na vida é prática, é exercício, é aplicar na vida. Segundo o filósofo francês Michel de Montaigne, os hábitos são a vitória do tempo sobre a vontade. Então, é manter a vontade de adquirir um novo hábito. Nessa nossa reflexão, o hábito da gratidão. A atitude que pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, tornar-se um hábito. Ou seja, ter gratidão, o sentimento de gratidão com frequência. Então, para nos tornarmos pessoas gratas, precisamos praticar gratidão. Aprender a ver com o coração, com o sentimento, aquilo que está fora de vista, porque o essencial é invisível aos olhos. E aí Joana nos diz que quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. A gente está falando de olhar com o coração por sentimento nesse olhar, para aprender a agradecer. Então, é um desenvolvimento de um sentimento de afeto. Então, ela fala que quanto mais a gente desenvolve o afeto, mais a gente tem vontade de retribuir. Porque é um sentimento de querer ver todos bem também. E aí ela diz assim, que no começo dessa retribuição, dessa gratidão, né? Como ela diz aqui, sentido retributivo, que no começo trata-se de uma emoção dever, que auxilia na libertação da ânsia de acumular e de reter. O discernimento faculta a compreensão de que tudo é movimento no universo, uma forma de dar e receber, de conceder e de retribuir. Quando ela diz que no início é uma emoção-dever, ela coloca esse binômio emoção-dever, porque muitas vezes a gente diz aquela gratidão, amiga, gratidão, amigo, né? Tem que dizer alguma coisa. O sentimento ainda não está ali. Mas a gente se vê numa certa obrigação de mostrar gratidão. É um início, é um começo. Tudo precisa de um início, tudo precisa de um pontapé inicial. Já se disse que de uma longa viagem começa com o primeiro passo. E é isso. Um passo de cada vez, um tijolo de cada vez, e construiremos uma linda catedral. Então, a gente vai nesse desenvolvendo esse afeto, nesse desenvolver o afeto, vai ter uma compreensão do dar e do receber. Porque, com relação ao sentimento de egoísmo, é só receber. Venha a nós e ao vosso reino nada. Então, ela fala que
essa emoção de ver, que é o início da gratidão, né, vai nos trazendo uma libertação dessa ânsia de acumular, essa ânsia de reter, de guardar para si, porque vai compreendendo que o universo é movimento, e esse movimento é uma troca, então não é só o receber, é o dar também, é o contribuir, é o participar. E aí ela nos diz, isso está no livro Psicologia da Gratidão, tá? E aí ela nos diz que a gratidão, para ser legítima, ela exige que haja no íntimo da criatura um encanto pela vida, o doce enlevo que a torna preciosa em qualquer condição que se manifeste. E percebendo-se as dádivas que se multiplicam em incontáveis expressões de intercâmbio. Então, olha só, a gratidão, para ser legítima, exige um encantamento com a vida. E aí, a vida em qualquer condição que ela se manifeste. O encantar-se, ou a expressão que ela usou aqui, o doce enlevo que torna a vida preciosa em qualquer condição que ela se manifeste. Então, não é só a condição do estar favorecido, seja em questão de dinheiro, seja em questão do relacionamento amoroso, seja em qualquer questão. É doce enlevo que torna a vida preciosa em qualquer condição, ainda que seja uma condição difícil. É fácil de compreender e é fácil de ser grato ou grata numa situação difícil? Não é fácil. Mas é possível. Porque, como um hábito, ela pode ser aprendida. Por isso que a Joana de Anjos nos falou antes da emoção de ver. Porque quando a gente recebe alguma coisa, a gente se sente na obrigação de agradecer, de mostrar gratidão. É um começo. Até que a gente entenda que em tudo há um motivo de ser e que nos obstáculos que enfrentamos, nas dificuldades que vamos enfrentando ao longo da nossa vida, ali também existe dádiva. Ali também existe bênção. Porque são nos problemas e nas dificuldades que estão as lições que precisamos aprender para nos desenvolvermos, para progredirmos moralmente e espiritualmente. Não será fácil, porque estamos acostumados e visamos, de um modo geral, o bem-estar pleno. Ainda somos iludidos achando que felicidade é ausência de problemas. Habitantes de um planeta de provas e expiações, se bem pensarmos, achar que felicidade é ausência de problemas, isso é um grande equívoco. A vida não é linear. Ela vem em altos e baixos. E os baixos são os desafios que enfrentamos, mas são neles que estão as dádivas, as lições a serem aprendidas para que possamos, assim, nos desenvolver, para que possamos, assim, crescer.
ser melhores. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Eu me deparei com uma citação do escritor norte-americano Napoleon Hill, onde ele disse o seguinte: sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, nos diz Hill, eu jamais conheceria. Então, ele teve um olhar para o essencial, olhou para além das aparências e entendeu que as adversidades que ele enfrentou foram uma dádiva, uma bênção, porque através delas ele aprendeu a ser mais tolerante, aprendeu a ter mais autocontrole. Olha, dominar a si mesmo é o objetivo de todos nós, dominar a si, não os outros, dominar as suas próprias más inclinações. Então, através das adversidades que ele teve, aprendeu a ter mais autocontrole, aprendeu a ser perseverante. Então, não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Continuar tentando, continuar buscando. E aí ele coloca, e outras qualidades que as adversidades trouxeram. Porque as adversidades fizeram com que ele exercitasse todas elas. Se a gente, durante uma situação extrema, a tendência é que a gente se desespere. Mas se a gente se desesperar, teremos mais dificuldade em ter lucidez, de ter um raciocínio claro para encontrar uma solução, um remédio, alguma coisa, para resolver aquela questão. Então, é mais fácil a gente se desesperar. Manter a lucidez requer esforço, requer perseverança, requer autocontrole. E essas coisas ele foi aprendendo, o Napoleon Hill, foi aprendendo através das adversidades da vida. Por isso, ele aprendeu a ser grato a essas adversidades. Que possamos, todos nós, a exemplo dele, aprendermos a ser gratos pelas adversidades que enfrentamos. Não é que seja fácil, mas é possível. Há quem já conseguiu, há quem já fez. E se um ser humano pôde, os outros também podem. Ele não era um super-humano, ele era apenas um humano com um olhar mais atento, disposto a aprender, disposto a crescer. Que possamos nós ter essa disposição de nos tornarmos seres melhores, disposição de aprender a agradecer as adversidades, porque ali estão embutidas preciosas lições. Ainda que isso doa, ainda que a gente sofra, mas ter um olhar para além daquilo que é aparente. Porque foi buscando olhar a essência, foi buscando olhar com o coração, que ele entendeu que as adversidades por ele enfrentadas trouxeram um crescimento para a pessoa que ele se tornou, que fizeram dele um ser melhor. Que possamos nós ter esse olhar para o essencial, olhar para além daquilo que nos machuca
e buscar a essência daquela lição que está ali embutida. Que a gente tenha paciência conosco, mas, ao mesmo tempo, perseverança, que às vezes a gente não vai conseguir entender ou perceber da primeira vez, mas se a gente persistir, a gente vai conseguir. Lembrem, os aflitos são bem-aventurados porque estão quitando as dívidas contraídas, estão reparando os males feitos. Então, se estamos vivenciando adversidades, dificuldades, se estamos vivenciando problemas, dores das mais diversas ordens, é porque há ali lições a serem aprendidas. E ao aprendermos, a gente vai devolvendo o equilíbrio para aquilo que um dia desequilibramos. Que possamos ter esse olhar do coração, esse olhar do sentimento, para que possamos, ao falar gratidão, que possamos, além das palavras, entregar o nosso sentimento de retribuição, de gratidão, e contribuir para que outros possam também sentir gratidão. Muito obrigada pela atenção. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.